Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez por essa rede social e eu venho aqui gravar mais um vídeo que fala da parte de Deus para a sua vida. E hoje eu quero perguntar algo para você que me acompanha aqui nesse canal. Você sabe quem controla a sua mente? Você sabe? E como mudar a sua mente? Fique ligado conosco, eu quero falar sobre isso hoje. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não são os sentimentos que moldam a nossa vida, são as crenças que temos em nossa mente, são os pensamentos que acreditamos. Não existe mudança de vida longe de Deus. Frequentar uma célula, a igreja, ter amigos, crentes, tudo isso é ótimo, mas não basta. Só Deus muda a vida de uma pessoa. Quanto mais perto de Deus, mais transformado nós seremos. Não há atalhos. Precisamos muito desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. O texto lido deixa bem claro que ou seremos transformados pelo poder de Deus, ou seremos conformados com os padrões deste mundo. Deus está muito mais interessado em transformar a nossa maneira de pensar do que mudar as nossas circunstâncias, porque a verdade é que nada muda na nossa vida até que nós mesmos sejamos transformados. E só somos transformados de forma duradoura quando mudamos a nossa maneira de pensar. Nada muda em nossa vida até que nossos pensamentos comecem a mudar. Você talvez pergunta, por que os nossos pensamentos controlam a nossa vida? A mais simples ação sempre está em um pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 afirma: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os pensamentos que aceitamos em nossa mente irão provavelmente moldar a nossa vida, para o bem ou para o mal. Você diz assim, porque a nossa mente é campo de batalha para o pecado? Todo pecado começa com uma tentação. E toda tentação começa em nosso pensamento. Muitos acreditam que a tentação é algo que vem de fora, que chama a nossa atenção. Isso também é verdade. Mas nada de fora tem o poder de nos seduzir, se já não existir um desejo dentro de nós. Toda tentação acontece dentro da mente. E todo pecado acontece primeiro no pensamento. Inveja, ira, mágoa, desejos, tudo acontece na mente. O apóstolo Paulo explica isso muito bem em Romanos, capítulo 7, versículo 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Há uma batalha em nossa mente. É uma batalha muito forte. Satanás, ele quer controlar a nossa mente. E o mundo quer controlar a nossa mente também. Por isso, há uma batalha enorme e feroz pelo controle da nossa maneira de pensar. Porque quem controlar a nossa mente, controlará a nossa maneira de agir. Por isso, precisamos cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Talvez você faça a seguinte pergunta: por que a nossa mente é a chave para a nossa paz e nossa alegria interior? Aprender a controlar os pensamentos sempre irá trazer imensa paz e alegria. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 6, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo diz que uma mente descontrolada leva à morte. Uma mente não controlada sempre leva ao estresse, à pressão, às preocupações exageradas, aos conflitos, à exaustão. Uma mente controlada é vida e conduz à paz, confiança, força, serenidade e segurança.
podemos ver claramente como é importante aprender a lidar com a nossa mente. Precisamos transformar os nossos pensamentos se desejamos experimentar a vida abundante e plena que Deus nos prometeu. Muitas pessoas, crentes de verdade, ainda não experimentaram a vida, a paz, porque não aprenderam a lidar com as suas mentes. Vivem em derrota a partir de uma mente derrotada. Outros ainda nem percebem que pode controlar os seus pensamentos. E muitos dizem: meus pensamentos são incontroláveis. Mas a Bíblia afirma que todos podem controlar os seus pensamentos. Aliás, só nós mesmos é que podemos gerenciar os nossos pensamentos. Na verdade, ninguém mais pode. Satanás não pode controlar nossos pensamentos. Ele pode sugerir pensamentos, mas ele não pode controlá-los. Só nós mesmos podemos controlar os nossos pensamentos. Muitas vezes há uma batalha gigante na tua mente. Muitos cristãos estão perdendo a batalha contra o inimigo nos lugares celestiais, porque ainda não têm ganho a batalha na sua mente. Não podemos conquistar as fortalezas espirituais em lugares celestiais sem que primeiro tenhamos conquistados as fortalezas espirituais que Satanás tem levantado em nossas mentes. Para Deus, é muito importante saber como está a sua mente. Não haverá progresso se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. De todos os seres criados, o homem é o único que tem capacidade de pensar, porque é o único que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Se desejamos cumprir este primeiro mandamento, temos que prestar atenção à situação de nossa mente. É impossível poder amar ao Senhor com toda a nossa mente se uma parte dela, todavia, não se submete à sua vontade. Na Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância espiritual que observamos em muitos cristãos é resultado de uma mente dividida. Com uma parte tenta agradar a Deus e com a outra tem comunhão com o sistema desse mundo. Paulo nos diz claramente nas Escrituras que, antes de sermos salvos, a nossa mente estava em inimizade com Deus, ao pensar independentemente de Deus. O que o homem faz é consequência do seu pensamento. Embora o homem tenha sido reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, precisamos decidir que a nossa mente tenha pensamentos que nos levem a manter uma vida de comunhão com Deus. Se queremos agradar a Deus, tem que haver uma transformação em nosso modo de pensar e também de atuar. Temos que entender que a carne por si só não pode fazer nada, sem que primeiro receba a ordem da sua mente, que foi a primeira que desejou e que também cobiçou. O cristão tem a vantagem de poder controlar os seus pensamentos, porque tem à sua disposição a vida de Deus, a palavra e também o Espírito Santo. Se tua mente não está em comunhão com Deus, estará em comunhão com esse mundo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pessoas que nasceram de novo, coloquem a sua mente nas coisas do Espírito. É o poder da ressurreição em nós que nos capacita a dirigir as nossas mentes para as coisas de Deus. Quando a Bíblia diz, pense nas coisas lá do alto, não está dando uma sugestão, mas uma ordem. Não vamos controlar nossos desejos e impulsos da carne, se primeiro não tivermos o controle dos pensamentos que nos dominam. Note que não podemos amar a Deus com o nosso corpo sem que tenhamos amado com a nossa mente. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem controla a sua mente? É imprescindível você saber a resposta. A igreja do tempo do fim, ela precisa tomar uma posição o quanto antes. Existe um reino para ser tomado de volta e Deus conta com ela. A mente é o campo principal de batalha dos filhos de Deus. É onde ele decide se andará em vitória ou em derrota, se o seu caminho será em santidade ou na carne, se o corpo será sadio ou enfermo,
Aquele que ocupa o maior tempo em tua mente será quem terá controle para levar vantagem em seu reino. Você decide se é Deus ou o diabo. Essa é uma pergunta que todo cristão não poderia deixar de fazer a si mesmo. Porque quem controlar sua mente terá poder de influência sobre todo o seu ser. Deus, ele nos deu a capacidade de pensar, raciocinar, refletir, criar. E com a queda, a mente foi canalizada para o mal. O pecado a corrompeu. Quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter a influência maravilhosa e vital do seu Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, quem a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo afirmou que o Espírito de Deus é a mente de Deus, a fonte de seus pensamentos insondáveis que nenhum homem pode penetrar. Porém, Deus partilha de seus pensamentos, poder e vida que dele provém com cada um dos seus filhos. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de mente dobre é um homem com a mente dividida. A inconstância espiritual que observamos em muitos cristãos é resultado de uma mente dividida. Com uma parte, tenta agradar a Deus, e com a outra, tem comunhão com o sistema desse mundo. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Paulo nos diz claramente nas Escrituras que, antes de sermos salvos, nossa mente estava em inimizade com Deus, ao pensar independentemente de Deus. O que o homem faz é consequência do seu pensamento. Se quero transformar a minha mente e ter uma mente saudável, eu tenho que alimentar a minha mente com a verdade. Todos sabemos da importância da nutrição. O mesmo é verdade para a vida espiritual e os pensamentos. Precisamos alimentar a nossa mente com a verdade e não com os venenos e toxinas da mentira. O que colocamos em nossa mente guiará as nossas decisões. A Bíblia afirma em João capítulo 8, 32 assim: e conhecerão a verdade vos libertará. E Jesus ainda afirmou em Mateus 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é o alimento da nossa alma, é o nosso manual para a vida. Precisamos do conhecimento da verdade, que pode nos levar à vida abundante e às melhores decisões. Assim como uma boa alimentação não é ingerir muito alimento de uma só vez, mas comer sempre em porções menores e constantes, devemos também nos alimentar da palavra o tempo todo, de manhã, de tarde e também de noite. Há mais de 7.000 promessas na Bíblia que precisamos conhecer e nos apropriarmos para termos uma vida vitoriosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouco aqui conosco, porque eu vou ficando por aqui mais uma vez. Mas se você gostou desse vídeo e aprendeu algo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, receba nossos vídeos para edificação da sua vida com Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!